Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como um lugar para debater algumas ideias, análises, proposições, provocações que eu levanto aqui. Então o mais importante para mim é que se ao final do vídeo você tiver algo para adendar, para criticar, deixa nos comentários, eu respondo a todos. Muito importante nesses tempos digitais, né, nesses mundos digitais, que você, se gostar do vídeo, curta, não deixe de curtir. Compartilhe o vídeo. Se gostar também do nosso canal, a gente tem feito vídeos, veja os vídeos anteriores, feito vídeos com uma periodicidade semanal nessa pandemia, tratando de temas do Brasil e do mundo. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. Semana passada eu fiz um vídeo sobre educação à distância, e ali eu falei que faria um outro brevemente para discutir o grande fato político que tinha estourado no dia do vídeo, que era a prisão do Fabrício Queiroz, se não me engano, quarta-feira da semana passada. Por sorte eu não consegui fazer esse vídeo prontamente, e digo por sorte porque me deu tempo de desenvolver ainda que minimamente uma teoria polêmica e pessimista que eu quero colocar para debate com vocês, que é resumida no título desse vídeo, que é Bolsonaro não é o nosso principal problema. A primeira janela é dizer que se Bolsonaro não é o nosso principal problema, eu não estou dizendo que ele não seja problema. É extremamente problemático um governo que se baseia num discurso belicoso, de ódio, racista, fascista, sem nenhuma capacidade administrativa, sem quadros, com uma tremenda incompetência para analisar o cenário político global e local, negacionista da ciência. Então, é claro que Bolsonaro é um problema e a pandemia é prova disso. A gente está aí com 50 mil mortes oficiais, mais de 100 mil mortes de fato, o governo sem nenhum planejamento, sem teste, a gente indo para a rua, sem entender o que está acontecendo. Então é óbvio que Bolsonaro é um problema para as nossas vidas. Mas por que eu estou dizendo que ele não é mais o nosso principal problema? E aí eu vou me permitir recuar brevemente a uma temática que a gente já discutiu aqui em vários vídeos no passado, que é os fatores que levaram à eleição de Bolsonaro. Esse canal foi criado para discutir isso, inclusive, num primeiro momento. Então é um breve resumo, né, para a gente entender como o Bolsonaro chegou ao poder, o que ele representa e qual o estado da arte hoje, qual o problema hoje. Né? Bolsonaro foi eleito na esteira de um golpe político, jurídico, midiático, que derrubou uma presidente eleita num processo de impeachment sem provas contra ela, isso hoje é claro, independente se gosta de Dilma ou não. Foi um processo eleitoral onde o principal candidato de oposição, na medida que o governo do PT foi derrubado, de oposição a Temer, que era Luiz Inácio Lula da Silva, estava preso, e aí, goste ou não de Lula, num processo sem provas, dito pelo próprio Ministério Público. Então, num cenário político extremamente fragilizado, com as instituições fragilizadas, onde o ódio graçava de lado a lado, um candidato, um falso outsider, falso porque ele estava 26 anos no parlamento, ninguém é fora do quadro político, estando 26 anos nele, 26 ou 28 anos nele, é eleito com um discurso de ódio contra tudo isso que está aí no discurso. Né? Vamos fazer diferente, enfim. O Bolsonaro, a gente já avaliou isso aqui, dá vazão a esse sentimento de ódio e de frustração política e econômica que foi fomentado na população brasileira, inclusive por setores da mídia, né, como as grandes redes, a Rede Globo talvez seja o principal exemplo disso. Ele chega a esse poder e surpreendendo todo mundo. Eu acho que o que se buscava na época, e Bolsonaro fazia parte desse quadro, era um desmanche da esquerda, principalmente do PT, como alternativa do poder, por setores de centro-direita que sempre comandaram esse país, para que eles pudessem voltar ao poder, eles que orquestraram todo o golpe, que se associaram à grande mídia, que são agentes dos interesses das grandes oligarquias econômicas mundiais, né, do capital financeiro principalmente, para derrubar o PT, não pelos seus crimes, mas para que se pudesse implementar uma política econômica neoliberal, de radicalização do liberalismo, em um cenário de crise, ou seja, no momento em que o Estado brasileiro reduzia de tamanho no que se refere à capacidade de arrecadação e de geração de riquezas, essa galera quis afastar um partido político, não pelos seus pecados, mas porque esse partido tinha
apesar de ser um aliado de primeira hora desse mercado financeiro internacional, o PT nunca rompeu com o mercado financeiro internacional, mas ele tinha uma velocidade de mudanças, algum compromisso com um compromisso com uma pauta social que despende recursos e que desacelera as transformações econômicas liberais, porque essas são antipopulares e o governo ainda tinha algum viés popular. Então, todo esse jogo é montado para que essa pauta liberal pudesse fluir. E aí, nesse processo, as pessoas usam o Bolsonaro como o caricato, o bobo da corte que vai ajudar a gente a desmontar esse outro lado, na medida em que ele é altamente agressivo, principalmente com a esquerda e com os setores progressistas que apoiavam aquele governo ou que o viam um governo com alguma simpatia. O problema é que Bolsonaro ganha. E esse discurso de ódio à esquerda, fomentado pelas redes midiáticas, pela Rede Globo, por exemplo, se volta contra essa centro-direita que queria voltar ao poder também. O discurso vira de um ódio à esquerda para um ódio a todos. E Bolsonaro vira como um fato novo, aquele que veio ser contra todos. Essa centro-direita se esfarela mais que a esquerda. Partidos como o DEM, como o PSDB, que comandaram o golpe, e outros partidos aliados, somem praticamente. E aí você tem um cenário dado. Um governo de saída, todo mundo sabia, inepto, despreparado para governar, com um discurso de ódio que não conseguia alcançar uma grande elucubração do cenário mundial e nacional. O que fazer com esse governo? Bom, esse consórcio que eu digo de grande mídia, grande capital e políticos tradicionais vão tentar trabalhar com um duplo espectro, ou seja, Bolsonaro sendo a superestrutura, a espuma, que vai continuar fazendo seu discurso de ódio, que vai atacar todo mundo, e ele passa a atacar todo mundo mesmo, ele ataca inclusive esses setores que em tese, num primeiro momento, estão tentando se aproveitar do governo dele, e deixa esse Bolsonaro espuma livre e embaixo vamos tentar andar com a pauta econômica antipopular, de privatização do Estado brasileiro, privatização não no sentido de vender, tá, gente? Mas de ocupar, de tomar o Estado brasileiro para interesses econômicos de grandes grupos, de grandes bancos, né, de grandes corporações. Vamos tentar trabalhar nessa lógica. Essa galera tentou. E no começo até conseguiu, tendo Paulo Guedes como fiador, que não era o economista mais querido por essa turma, mas era o que se tinha. E é um economista que tem um firme ideário liberal. Sabe-se lá por que motivos. Eu tenho para mim que ele tem esse firme ideário liberal por interesses outros que não por uma crença ideológica nisso. Mas trabalhou-se com Paulo Guedes e conseguiu-se no começo desse governo aquela trágica reforma da Previdência que lançou o futuro de todos nós no escuro, né? Que se complementa a reforma trabalhista do Temer e outras coisas que vêm por aí. Então, essa linha estava andando. Só que essa espuma que era o Bolsonaro, essa espuma de ódio, ela cresce de tamanho. E ela mira em setores que, em tese, poderiam apoiá-lo na medida em que ele tocasse essa pauta liberal. Ela ataca a grande mídia, ele ataca os setores políticos tradicionais, ele desculpem o termo, ele porra louquice total. Ele porra louquiza o governo. E isso vai gerando desconforto nessas pessoas. Isso vai gerando, apesar dele ter sido eleito com a maioria parlamentar, dificuldades para se tocar no parlamento brasileiro, onde está o cerne, onde se darão o cerne dessas mudanças econômicas antipopulares radicais que essa elite quer, vão se dar no Congresso e ele rompe com o Congresso. Então ele vira um problema, um ataque todo dia. Quando vem a pandemia, a coisa se extrapola, ele cada vez mais radicaliza seu discurso para atrair aqueles que continuam fiéis a ele, são uma parcela grande da população, ainda 30%. Nesse processo, esse consórcio conservador na política, de centro-direita, que representa interesses de uma oligarquia financeira internacional que está junto da grande mídia, começa a atacar Bolsonaro, para tentar refluir esse discurso de ódio dele, ou pelo menos colocar o pitbull, que era para morder a esquerda, que está na rua mordendo todo mundo, tenta colocar ele na coleira. Não funcionou durante muito tempo, mas aí é que tá, começa a funcionar agora. E aí quando começa a funcionar, Bolsonaro deixa de ser o nosso principal problema. Por que eu digo que começa a funcionar agora? Começou a funcionar tem umas 3 semanas, 4, quando os grupos mais radicais de Bolsonaro, a linha de frente, as suas SA, aquela meia dúzia de maluco que ia pra rua pregar golpe, pregar não sei o que assusta essa direita,
começou a ser, de alguma maneira, acompanhada e ser vigiada pelo judiciário brasileiro. Nota, apesar de eu achar que essas pessoas mereçam essa vigilância, né, é de se estranhar como o judiciário brasileiro tem um timing para atuar sempre quando interessa a determinados grupos. E o judiciário brasileiro, sempre tão calado frente à falta de democracia, ao autoritarismo de Bolsonaro e seus seguidores, resolveu agir justo agora. Justo agora. No momento em que a pauta do autoritarismo e da falta de democracia se torna importante para a grande imprensa. Então, ou se acredita numa grande coincidência, ou se acredita num grande movimento de controle do Bolsonaro por aí. Né? Se testar quais são os limites da força do Bolsonaro, se perceber que as forças militares, na prática, não estão dispostas a bancar um golpe, então você começa a atacar. E Bolsonaro começa a sentir. Ele começa a sentir, ele começa a refluir o discurso, ele começa a não ir naquelas marchas loucas de domingo, e aí vem a prisão do Queiroz, a cereja do bolo. Como eu disse no começo do vídeo, é o operador da família. É aquele cara que sabe que esta é uma família, além de tudo, de baixo clero. De gente metida com rachadinha de funcionário, com um dinheiro de combustível de carro, com um auxílio moradia, com a milícia do Rio de Janeiro. Bolsonaro sente o golpe. Sabe do papel explosivo que a junção dessas coisas traz. E o que ele faz? E aí é que começa o nosso problema. Ele reflui. O Pitbull entra na coleira. Mesmo que eu acho que ele não perceba que está entrando, mas ele está entrando. Primeiro, ele se aproxima. E como é que ele entra na coleira? Primeiro, se aproximando de setores tradicionais dessa política de centro-direita fisiológica brasileira, né? Se não os grandes líderes, os grandes capas do PSDB, do DEM, mas aquela galera que transita sempre em qualquer partido político, em qualquer governo, perdão, do Brasil, que é o chamado Centrão. Ele fez 2 nomeações nas últimas semanas que agradam o Centrão e são extremamente perigosas. O ministro das Comunicações, que vai comandar uma verba enorme e um poder enorme de conceder rádios e de fiscalizar a concessão de rádios, né, de sinais de rádio e sinais de comunicação, que é um deputado mais do que genro do Silvio Santos, é alguém que tem trânsito no Congresso, que conhece aquele rito, e o governo Bolsonaro sofre, porque aparentemente não conhece ritos administrativos, não conhece ritos políticos, apesar de ele ficar lá 28 anos, ele tem algum problema de cognitivo, porque ele não aprendeu. Esse cara vai fazer essa ponte, e hoje, dia 25 de abril, ele nomeou um ministro da Educação, que é um cara que conhece do riscado, conhece da área, ultraliberal, defensor da privatização da educação. Então são operadores. O Centrão dá a Bolsonaro, e esses tecnocratas ligados a uma área mais... Tecnocratas ligados a um saber técnico a serviço de interesses fisiológicos, né? Esses caras vão dar movimento ao governo. Um governo, por exemplo, Weintraub, que era o antigo ministro da Educação, era outro porra louca, racista, a gente deveria combater, tem que combater, né, autoritário, mas na medida em que ele não sabia operacionalizar as ações, ele era um cara que pra gente, ele tinha um risco X. Essa galera vai falar menos, vai nos irritar menos, mas vai agir mais para ferrar as nossas vidas. Tanto na educação, estou pegando esses exemplos porque são os últimos, quanto nas comunicações. E esse refluxo no discurso raivoso, essa espuma tóxica que era o Bolsonaro, que atacava tudo, vai estar se acalmando e vai permitir que essa corrente maldita por baixo, que é o nosso principal problema, ganhe velocidade, essa corrente neoliberal. A gente viu ontem como é que isso pode andar. Com o apoio da grande mídia, com o apoio dos partidos de centro-direita, se votou a privatização dos serviços de saneamento e de água e a privatização, a possibilidade de privatização das nascentes brasileiras, das águas brasileiras. Isso para a população é uma tragédia. Mas veja bem, o Congresso votou sob aplauso, a Globo disse que isso vai melhorar a nossa vida, como a Previdência melhoraria e geraria empregos, e não gerou, como a reforma trabalhista geraria empregos e não gerou, então essa pauta começa a andar, sem o Bolsonaro para atrapalhar. Bolsonaro parece que percebeu que, nesse momento, tem que aceitar a coleira, baixar a bola, colocar os tecnocratas a serviço do Centrão, que no final vão estar a serviço dessa centro-direita, que está a serviço do capital internacional, com o apoio da grande mídia, ou seja, Bolsonaro vai ter que aceitar o jogo se não quiser cair do governo.
E ele tem muito temor de sair do governo, com risco de que, ao sair, a família dele e ele sejam afetados, e, enfim, a possibilidade, inclusive, de filhos seus serem presos, e Deus sabe o que vem por aí. Então a gente hoje, Bolsonaro não é o nosso principal problema. O Pitbull está preso. Mas os donos do Pitbull, que sabem, e ao longo do tempo, sabem melhor que o Pitbull agredir o povo, acabar com o direito do povo, estão soltos e estão agindo. Então a gente vai ter que cada vez menos se preocupar com o latido do Pitbull, que está com focinheira, mas vai continuar a latir, principalmente em cima dos setores progressistas, ou só, e se preocupar com o que está sendo feito por debaixo. Menos com a espuma e mais com a corrente que está por baixo desse mar neoliberal, desse mar privatista, desse mar antipovo, desse mar genocida em matéria popular que a gente vai ter que enfrentar, de falta de direitos trabalhistas, de garantias para micro e pequenas empresas, tudo isso que a gente está vivendo na pandemia, um governo que talvez seja o único no mundo em matéria de negação de apoio à sua população, a gente vai vivendo, e já está vivendo isso desde a época do Temer, mas radicalizando um abandono por parte do governo e um governo privatizado, colocado a serviço, né, via esses políticos tradicionais que aderem ao governo, colocados a serviço da grande mídia, que por sua vez está junto a serviço do grande capital financeiro internacional. Bolsonaro hoje não é o nosso principal problema. O nosso principal problema é que, depois de 1 ano e 8 meses, o governo dele pode começar a andar. E vai começar a andar para ferrar a gente que é povo. Então, eu temo profundamente que a gente diga que não poderia piorar, mas ao escutar Bolsonaro calar a boca ou diminuir a voz dos seus discursos, a gente perceber que esse silêncio pode ser pior do que o momento imediatamente anterior de confronto que a gente vivia. Para terminar, eu acho absurdo nessa linha, tudo que a gente está vivendo, ver setores da esquerda amanhã reunirem-se com golpistas, com gente a serviço do grande capital, nessa farsa, na minha opinião, que é o Fórum pela Democracia. Não dá para sentar com um privatista como Tasso Gereissati, não dá para sentar com golpistas como Cristóvão Buarque, não dá para se sentar com a plutocracia do PSDB e do DEM para defender a democracia. Esse barco já passou. Eles não estão preocupados com a democracia, eles estão preocupados com a pauta liberal antipovo. Está na hora da gente largar a mão desses caras e lutar por aquilo que hoje é o nosso principal problema. Não é mais Bolsonaro, não é mais o Pitbull.